Olá, aqui é a psicóloga Glaucia Linhares, estou falando do canal de Educação Emocional e o tema que eu quero conversar com você hoje é sobre síndrome do pânico. Na verdade, transtorno do pânico. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o transtorno do pânico tem sido uma das doenças mentais muito comum atualmente e acomete aproximadamente de 2 a 4% da população do mundo, mais frequente entre as mulheres, e ela começa a se manifestar a partir do final da adolescência, em torno de 18 anos, podendo se estender até 29 anos, 35 anos e por aí vai. Então, as pessoas que sofrem e são acometidas desse transtorno devem procurar buscar uma alternativa de ajuda para que possa superar essas crises e, na verdade, conseguir uma cura efetiva para aquela situação que ela vivencia no momento. O termo pânico ele é originado através das crenças dos povos gregos que acreditavam no deus Pan, era um deus que era considerado o guardião das florestas, dos bosques, e o que impactava ele, o que era atribuído a ele, era um poder que ele tinha de paralisar as pessoas que encarassem a sua imagem, porque a imagem dele era uma imagem meio assustadora, então era idealizada como um corpo humano, com chifres, com orelhas, com caudas e pernas de bode. E as pessoas que viam essa imagem se paralisavam, tendo um medo muito intenso. Então, daí que vem a origem da palavra pânico. É um medo intenso, muito grande, que é capaz de paralisar as pessoas, de entorpecer os indivíduos e deixando eles sem controle das suas próprias emoções por alguns minutos. Os sintomas da síndrome do pânico. A maioria dos sintomas, praticamente todos eles, é ocasionado devido a uma descarga muito grande de adrenalina. E com isso a pessoa ela passa a ter uma taquicardia, ela sente o coração acelerado, uma sudorese nas mãos, ela sente tontura, a visão fica turva, dá náusea, ânsia de vômito, enfim, ela se sente como se umas sensações muito difíceis de descrever, como tô caindo nas nuvens, eu estou sem chão. Esses sentimentos, ele é conhecido dentro da psicologia como de despersonalização e desrealização. A despersonalização é a minha sensação de não me sentir eu próprio, é a minha distância de mim mesma. E a desrealização é a distância da realidade, ou seja, é a sensação da irrealidade. Então, esses sentimentos, a maioria deles físicos, são ocasionados por uma gama de informações que me leva a produzir uma imensa quantidade maciça de adrenalina que me dá essas reações fisiológicas. O outro tipo de reação que não é fisiológico, mas que também compromete muito o nosso estado mental, é durante as crises, que geralmente tem um tempo aproximado de 10 minutos, quando você está vivenciando isso, é aquele medo, aquele pânico tão grande de enlouquecer. Você tem a sensação de como se você fosse ficar maluco, você tem um medo de ter um infarto, de ter um AVC, e na verdade é um medo iminente da morte. Só que isso não é real, é apenas imaginário, ocasionado pelos nossos pensamentos daquele momento vivendo. E a cada vez que eu repito essa informação no meu cérebro constantemente, esse medo ele aumenta muito mais. E eu tenho a sensação de que eu não tenho esse controle da minha mente, do meu corpo e da minha vida. Então, a psicanálise ela tem uma fundamentação da síndrome do pânico ocasionada principalmente logo após o nascimento, quando é bebê. O sentimento de desamparo da criança, né, sentindo desamparada pelos pais, pela própria mãe, enfim, pela família, elas buscam uma certa proteção. Isso, esse sentimento de desamparo, ele fica essa informação no inconsciente. E quando eu chego na vida adulta, né, na adolescência, qualquer situação que pode ter um alto impacto emocional, traumática, pode desencadear crises do pânico correlacionada a uma informação que existia na minha infância. Então, como é que eu posso fazer para poder superar essas crises?
Hoje, a neurociência dá a seguinte definição, que quanto mais você informa pensamentos limitantes, debilitantes para o teu cérebro, ele vai ativar uma região do teu cérebro que vai produzir uma química de mal-estar. E essa química vai aumentar cada vez mais o teu medo, a tua ansiedade, porque ela atua diretamente sensibilizando lá o teu sistema límbico. Como é que a gente pode fazer para reverter isso? Então, eu posso procurar desativar essa região que aumenta a produção de química de mal-estar, como adrenalina, como cortisol, como epinefrina, e eu vou trabalhar com informações para o meu cérebro para que eu possa produzir as duas químicas que são mais fundamentais, que é a acetilcolina e a dopamina. Então, a acetilcolina é a química que me dá tranquilidade, que me dá paz, que me dá segurança, e a dopamina é uma química que me dá mais perseverança, persistência, eu consigo criar novos caminhos neurais dentro do meu cérebro, tendo mais coragem, né? Onde eu busco mais alegria, mais realização. Só que isso não é fácil para quem vive constantemente passando por crises de síndrome do pânico. Então, o que a gente aconselha? Que você busque um profissional que possa ter o apoio, te ajudar a você superar essas crises e que também você pode, com você mesmo, desenvolver algumas ferramentas que vai te ajudar a evitar as crises e quando você conviver, vivenciar essa crise, você possa sair dela o mais rapidamente possível. Primeira delas, você tem que procurar manter a sua respiração controlada. Então, respirar pausadamente, respirar lentamente é muito importante, porque você consegue dar um direcionamento para o teu cérebro. A respiração dirigida, ela ativa todo o teu sistema endócrino e ela produz a acetilcolina, que é a química da calma, da tranquilidade. Então, você pode fazer exercício de respiração antes de você vivenciar por crise, ou você pode fazer o exercício de respiração no momento que você estiver passando por uma crise do pânico. E aí ela vai conseguir te dar essa tranquilidade. Beber bastante líquido. Então, o líquido, a água, ele é um dos grandes interruptores de padrão. Então, se eu estou vivendo num padrão de debilitante, de crenças, de convicções, de que onde aumenta e eleva o meu medo e a minha ansiedade, quando eu tomo a água e quando eu respiro, eu estou interrompendo um padrão mental ali e estou tendo a chance de direcionar o meu pensamento, a minha mente para outro foco. Essa é uma das dicas muito importantes para você produzir acetilcolina, tendo uma respiração dirigida, lenta, tomar bastante líquido, alimentar-se no horário certo, mais de 3 horas pode cair a tua queda de glicemia, pode provocar uma síndrome do pânico, procurar dormir corretamente nos horários, diminuir o consumo de café, não deve tomar café depois das 17 horas, enfim, mudar os pensamentos, substituir pensamentos, desenvolver uma visão positiva do futuro com pensamentos positivos, mudando o foco. Todas as vezes que eu mudo meu foco para algo positivo, eu crio caminhos neurais dentro da minha mente, dentro do meu cérebro, que começa a produzir a química do bem-estar, a química da felicidade. Eu produzo serotonina, eu produzo acetilcolina, eu produzo dopamina, eu produzo ocitocina. Então, são substâncias que são importantes para me tirar daquela situação debilitante, de medo, de ansiedade constante e me direcionar para aquilo que eu quero viver, que é ter uma vida saudável, com coragem e felicidade. Então, aqui fica a dica para quem tem algum parente, algum amigo que possivelmente vive nesse momento passando por sintomas do transtorno do pânico, para que ele possa buscar ajuda e superar a síndrome do pânico. Um grande abraço, de elevadas calibragens para todos vocês e até o próximo vídeo.